Olá, procurador, bom dia. Bom, os apoiadores do governo e os investigados nessa operação de hoje, eles reclamam de uma indignação seletiva, que o Ministério Público e o STF estariam mirando contra manifestações da direita, mas fazendo vista grossa para os pedidos de ditadura das manifestações da esquerda. Por exemplo, nesse fim de semana aqui na Paulista, houve um protesto com uma faixa em defesa da revolução e da ditadura do proletariado. Nesse caso, também isso também é uma manifestação antidemocrática? Deveria ser investigada nesse inquérito ou em algum outro inquérito? A outra grande questão, se eu puder fazer mais uma pergunta, é em relação ao que constitui um ato antidemocrático. Se eu fizer uma passeata pela democracia e, de repente, aparece uma pessoa na minha passeata com um pedido, uma faixa de intervenção militar, essa pessoa deve ser punida? Porque os dois lados, tanto a esquerda quanto a direita, dizem, olha, existem faixas, mas isso não reflete a essência do movimento. Então, o que, afinal, caracteriza se é democrático ou não? Tá bem, vamos lá. Então, Leandro, veja bem, né, na sua indagação, vamos pontuar claramente que essas manifestações antidemocráticas de conteúdo, vamos chamar assim, da direita, elas não se constituem em fato isolado. Elas estão se fazendo repetidas vezes. Ponto 1. Né? Muito bem, você dá um seguinte exemplo. Manifestantes pró-democracia, né, pacificamente caminham e vem alguém, né, ali se infiltra com uma faixa antidemocrática. Né? Voltemos com AI-5. Né? Esse cidadão, evidentemente, deve ser dali afastado e ele responderá por uma investigação, sem dúvida alguma. Quanto à outra pergunta, né, que é a primeira pergunta sua, em relação a uma faixa, eu não sei, né, mas em relação a uma faixa em que alguém aparece pedindo a ditadura do proletariado. Ora, essa expressão é uma expressão, né, usada pelo Partido Comunista, correto? E o Partido Comunista, no Brasil, ele está legalizado. Né? Então, se o partido está legalizado e se essa faixa, né, voltemos à ditadura do proletariado, é ela, né, vamos dizer assim, a razão de ser do próprio Partido Comunista e ele está legalizado, então, uma faixa isolada de uma pessoa que aparece assim, a meu juízo, isso não caracteriza um crime, atentando quanto à expressão da ordem política e social. Por que, Leandro? Porque o Partido Comunista está legalizado. E o Partido Comunista tem, por princípio, a ditadura do proletariado. Se você, diante desse quadro, diga, perdão. Ditadura, ele não infringe o artigo 23? O termo ditadura do proletariado, ele não infringe o artigo 23 da Lei de Segurança Nacional? Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela?